Olá, meu nome é Rízia, eu sou estudante de administração pela Universidade Federal da Paraíba e entre 2020 e 2021 eu desenvolvi um projeto de iniciação científica dentro do campo do marketing e juntamente com o professor Nélson Rodrigues de Abreu, eu concluí a terceira etapa de um projeto de pesquisa que se estendeu durante 3 anos. O plano geral do projeto é Consumidor com Deficiência, um estudo comparativo entre fatores contextuais de acesso ao varejo na cidade de João Pessoa e Teresina, Piauí. Já o plano de trabalho ao qual eu fiz parte foi análise dos fatores estruturais e socioculturais que facilitam o inibem o consumo de pessoas com deficiência. Em vários contextos de consumo, pessoas com deficiência não são tidas como consumidoras. Inicialmente, o plano de trabalho previa que o estudo fosse desenvolvido na cidade de João Pessoa, Paraíba, e Teresina, Piauí. Porém, quando se deu início à coleta de dados, percebeu-se que não se fazia necessário limitar a pesquisa a um campo tão pequeno. E diante de todo o contexto pandêmico que nós ainda estamos vivendo, a coleta de dados estaria prejudicada se fosse limitada a apenas essas 2 capitais. Então, dessa forma, nós, os pesquisadores, decidimos aumentar o campo de pesquisa. Por isso, nossa pesquisa foi expandida para todas as capitais do Nordeste brasileiro. E, através de um questionário estruturado, nós começamos a analisar o contexto em que essas pessoas com deficiência conviviam. Para isso, nós escolhemos alguns campos que seriam estudados, alguns contextos específicos, que foram a acessibilidade no que diz respeito à mobilidade urbana, shopping centers, feiras, mercados públicos, farmácias e lojas de departamento. Além disso, nós colocamos um campo de estudo a mais que foi os ambientes de lazer e delimitamos para o cinema. Segundo a legislação brasileira, a acessibilidade é a possibilidade e condição de alcance para a utilização, com segurança e autonomia, de espaços mobiliários, equipamentos urbanos, edificações, transportes, informações e comunicação, inclusive seus sistemas e tecnologias, bem como de outros serviços e instalações abertas ao público, de uso público ou privado, de uso coletivo, tanto na zona urbana como na rural, por pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida. Partindo desse pressuposto de que a acessibilidade ela é um direito de todas as pessoas, ainda na pesquisa bibliográfica, foram encontrados diversos outros trabalhos desenvolvidos em outros contextos de varejo, mas relacionados a pessoas com deficiência, que afirmavam que essas pessoas passavam por uma série de problemas, e ainda que esse direito fosse assegurado pela legislação brasileira, essas pessoas não tinham esse direito assegurado na prática. De forma geral, o nosso trabalho buscou retratar a realidade vivida por esses consumidores com deficiência nas capitais supracitadas e os impactos dessas ações no seu cotidiano no que diz respeito à forma como essas pessoas consomem. Então, dessa forma, além da pesquisa ser realizada pelo Google Forms, nós criamos um perfil em algumas redes sociais para que a gente pudesse alcançar mais pessoas sem ter a necessidade de ter um encontro presencial com essas pessoas, por causa do isolamento social. Assim, nós conseguimos uma amostra bastante diversificada e uma amostra que foi possível analisar cada uma das capitais. Ainda nessa parte de procedimentos metodológicos, é importante ressaltar que o questionário ele contou com várias afirmações, contou com 60 afirmações, pedindo para que cada uma fosse avaliada com uma nota de 1 a 5, sendo a 1 discordo totalmente e a 5 concordo totalmente com cada uma dessas afirmações. Essas afirmações foram divididas em 7 áreas, como eu citei inicialmente, e eu queria comentar sobre alguns pontos importantes sobre essa pesquisa. No que diz respeito à satisfação com a vida, a nota foi satisfatória por estar acima da média. No que diz respeito à mobilidade urbana, em nenhum dos aspectos analisados, as notas foram maior que 2,5. Acessibilidade em shopping centers, as notas gerais foram as mais positivas, maiores inclusive do que a satisfação com a vida. No trabalho completo, você consegue ter acesso a todas as notas de cada um dos pontos analisados. Shopping centers são instituições privadas e alguns autores afirmaram que, por ser instituições privadas, esses shoppings dispunham de mais recursos financeiros que facilitavam a implementação de formas de acessibilidade, sejam rampas de acesso, elevadores, pisos táteis. Feiras e mercados por muitas vezes se apresentaram durante essa pesquisa como espaços abandonados em relação a outros espaços mais frequentados.
O que leva em consideração nesse ponto é que as notas foram baixas, abaixo de 2. E aí, quando se leva em consideração que os mercados e feiras são espaços onde as pessoas adentram para consumir produtos essenciais, torna-se ainda mais preocupante entender que algumas pessoas não têm acesso, como deveriam, como têm direito, a esses espaços. As lojas de departamento foi o âmbito em que mais se mostrou pessoas que preferiam fazer consumo de forma online do que presencial. Ou seja, os candidatos apontaram que o preconceito, tanto por parte de colaboradores dessas organizações, como por parte de outros clientes, fez com que eles passassem a consumir mais produtos de forma virtual do que de forma presencial. A respeito à acessibilidade em farmácias, esse foi o contexto em que mais se mostrou negativos os números, porque 90%, porque 99% desses espaços não possuíam material impresso nem digital que fosse adaptado a pessoas com deficiência. 77% dos equipamentos nessas edificações não eram acessíveis a pessoas com deficiência e 100% não tinham mapa ou piso tátil que poderia ajudar pessoas com deficiência a adentrarem nesses estabelecimentos. As informações encontradas nesse estudo elas são relevantes para a formação de espaços mais acessíveis, uma vez que pessoas com deficiência representam um número muito grande no nosso país. Adicionalmente, poderão ser desenvolvidas diversas outras pesquisas, tanto em outros contextos como outras cidades, e também com um número amostral superior. Obrigada pela atenção.